Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E como estamos estudando a Bíblia, temos um presente para você, um planner gratuito para o seu estudo bíblico. Só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria viver esse momento com você! Eu tenho sentido no meu coração um toque profundo do quão importante é mantermos a nossa conversão por meio da leitura, da meditação e da decisão em praticar no coração e no campo os ensinamentos bíblicos. E cada momento em que eu tenho vivido, eu tenho tido a oportunidade de ouvir validações sobre isso. Quando eu lia o capítulo 1, estudando para poder compreender de uma forma mais próxima do divino do que do humano, veio-me ao coração para compartilhar algumas curiosidades sobre esse evangelho tão significativo que eu vejo hoje mais ainda significância do que a primeira vez que eu li. O autor é o apóstolo João, é o discípulo mais próximo de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, também conhecido como João Evangelista, apóstolo do amor e João de Patmos. Lembra? Patmos é a ilha onde ele foi banido e escreveu o livro de Apocalipse. Ele era o mais jovem. Antes de seguir Jesus, ele era discípulo de João Batista. Do Novo Testamento, ele escreveu 5 livros, o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. E segundo os estudos, foi o único que morreu de causas naturais. Ele também tinha suas fraquezas. Ele tinha tendências de ter explosões de egoísmo e ira. Se você lembrar, ele era conhecido como um dos filhos do trovão. Ele teve a audácia de pedir uma posição especial para Jesus no reino dele. Se você lembrar em Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45, a gente vê esse relato. E com tudo isso, ele também trouxe lições de vida sensacionais como: aqueles que percebem que são muito amados são capazes de amar muito. E quando Deus transforma uma vida, ele não lança fora as características da personalidade, mas coloca-as a seu serviço. João foi o discípulo pela qual Jesus determinou que ele levasse a mãe dele para casa. João traz uma perspectiva diferente diante dos outros 3 evangelhos. Essa para mim aqui foi sensacional. Eu nunca tinha olhado desta forma. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas trouxeram uma visão externa de Jesus, ou seja, eles escreveram o que Jesus fez e o que Jesus disse, João, como era íntimo, um discípulo amado por Jesus, ele trouxe uma visão interna. Ele nos diz no Evangelho quem Jesus é. Os outros disseram o que Jesus fez, o que Jesus disse. João, com um olhar intimista, eu repito, diz quem Jesus é. É um olhar mais íntimo, é um olhar do coração. Se nós percebermos, e vamos perceber novamente durante o estudo, o verbo crer
aparece 98 vezes. A palavra verdade não é dita como um fato. A palavra verdade é relatada por João como uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade. Aqui cai por terra de que verdade é relativismo. Não é um fato. Jesus é verdade. Também João vai nos convidar a olhar o divino e humano. Nós veremos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Outra curiosidade sensacional é a relação que João tem com o número 7. Ele relata 7 testemunhos, 7 milagres, 7 declarações, onde Jesus diz: eu sou. O eu sou é o nome da aliança de Deus que Deus mencionou lá em Êxodo e Isaías. João relata dos 7 milagres, 5 novos milagres em caráter profético. João chama os milagres de sinais. Desses 7 milagres que ele vai mencionar no evangelho dele, ele traz 5 novos que não tem nos outros. Olha que coisa sensacional. Nós também veremos, por meio do relato de João, um Jesus íntimo. Um Jesus falando intimamente com indivíduos. Diferente dos outros, aonde foi relatado Jesus muito na multidão, João, como era íntimo, vai trazer os relatos de uma vida mais individual de Jesus, num tete-a-tete. E algo interessante também é a forma da época do pensamento hebreu. Os outros evangelistas trataram como a escrita levando em consideração esse pensamento hebreu, sempre relatando o passado, presente e futuro. João vai agregar aqui o olhar grego, que já é voltado para o céu e terra. Por exemplo, Mateus começa falando de Abraão, Lucas começa em Adão, João não. João começa antes da criação, ele começa nas regiões celestiais, porque ele entende que Jesus já era, Jesus já existia. Tanto que no versículo 1 diz, do capítulo 1, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. É o evangelho também que mais fala do Espírito Santo. Cada discípulo teve seu papel quando Jesus voltou para a direita do Pai. Pedro, por exemplo, teve a missão de liderar o movimento de Jesus. A de João foi passar sua vida testemunhando sobre Jesus, para que outros possam acreditar nele. Acreditar que Jesus é a verdade. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós vamos aprender nesse estudo como nós vamos nos posicionar nesse processo do anúncio do nosso ID, do ID anunciar a boa nova a toda criatura. Qual a tarefa do dia? Eu quero convidar você a compartilhar essa live com pelo menos 5 mulheres, dizendo: Deus mandou esse chamado para você. Vamos estudar a palavra? Nós precisamos estimular, estudar a palavra. E sabe o que Deus tocou no meu coração? Devocional que fala o que você quer ouvir é mensagem para o ego e alimento para a vaidade. Massagem para o ego, quer dizer. Devocional que fala o que você quer ouvir é massagem para o seu ego e alimento para a sua vaidade. O verdadeiro devocional é aquele que fala o que nós necessitamos e precisamos, e o único lugar que atende a nossa necessidade chama-se Bíblia Sagrada. Por isso eu me sinto feliz, entusiasmada, estudando a Bíblia. Eu não preciso ficar inventando para você o que vou falar. Eu não preciso ficar buscando temas. O tema já é. Ele já existe. E juntas nós vamos aprender e aplicar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida e depois na vida daquele próximo que Deus nos permitir ser luz. Desejo ter contribuído. Boas práticas e até o nosso próximo encontro.